Eu acho que todo mundo já viu aquele vídeo. Tem um gordinho. Pode falar gordinho ou é politicamente incorreto? Pode. Tem um obesinho e o... obeso pode. Tem um rapaz mais cheio e aí, o meu assessor para assuntos aleatórios, esse cara, me contou a história, disse que essa história aconteceu em Portugal e disse que o cara tinha deixado um cigarro cair, queria pegar o cigarro. E aí ele acabou pendurado naquele mini penhasco ali, naquele poço, não sei o que é aquele negócio. Eu não sei qual o motivo que levou aquele cara até lá. Eu sei que aquele cara está lá pendurado e no vídeo ele está falando: eu vou cair, derrubar aqui. Né? Aí a gente gosta, a gente fica rindo, mas a gente ri porque a gente é maluco. Porque, na verdade, cara, aquele vídeo dá muita pena, mano. O cara está desesperado tentando se salvar. O amigo dele está filmando e rindo e não faz nada. E o cara cai e se arrebenta lá no chão. Se você não viu esse vídeo ainda, quando você chegar na sua casa, você pode colocar lá no YouTube, você vai colocar assim: eu vou cair. Vai aparecer 1 milhão de links lá e você vai ver esse vídeo. Tá? Pode ser que você dê risada, mas agora você vai ficar pensando, depois que eu falei, poxa, tadinho dele. O amigo do cara não fez nada, o cara caiu e o cara possivelmente se machucou todo. De acordo com o meu assessor para assuntos aleatórios, o cara quebrou um braço, não foi isso? Quebrou um braço, diz ali o Lacerda. A grande questão que eu quero trabalhar com vocês hoje é sobre essa história de cair. E eu quero construir uma ideia em cima disso com vocês, para que a gente possa pensar um pouco sobre isso. O ato de cair. Né? Quando a gente fala assim, cair, o que vem na sua cabeça? Tipo, Tiago, você vai cair. Tipo, o que é a primeira coisa que vem no nosso coração? Velho? O que é a primeira reação que a gente tem quando a gente ouve falar em queda, em tombo? O que a gente pensa? Né? O nosso coração, provavelmente, se o seu coração for um coração normal, vai achar uma coisa meio ruim. Eu peguei uma frase aqui que se encaixa muito bem nisso. Diz assim, ó: não existe gente com medo de altura, existe gente com medo da queda. Então, quando a gente ouve falar em cair, o nosso medo, né, não é da altura em si, mas sim da queda. É sim de se machucar, de se arrebentar e por aí vai. Quem me conhece sabe que eu tenho um pouquinho de vertigem com altura. Né? A galera sabe aí, quando a gente tem que mexer nesse data show aqui, quando a gente tem que fazer alguma parada, quem é o brabo ali é o Ítalo. Que a gente joga ele lá em cima e tal, e ele faz e essa coisa toda. Lacerdinha também, uma vez, a gente segurou a escada aqui no braço. O moleque subiu, confiou. Pode deixar, segurar é comigo, mas subir, eu fico tontinho. Mas essa frase é real. O medo não é de estar lá em cima é normal. Estar no alto é normal, o problema é quando a gente é dominado pelo medo da queda. E isso é importante a gente fazer essa diferenciação, porque muitas vezes a gente deixa de estar em lugares altos porque a gente tem medo de cair. Tem pessoas que deixam de assumir coisas grandiosas com Deus, deixam de viver experiências incríveis com Deus, porque elas têm medo de cair. E aí o medo da queda, o pânico, fazem com que elas não vivam experiências absurdas com Deus, experiências magníficas com Deus. Então a gente precisa começar a pensar direitinho nessa história de cair e vencer o medo em alguns aspectos. Vamos fazer da seguinte forma, vamos pensar: cair é bom ou é ruim? É péssimo? É o quê? O que é isso? É o quê? Relativo. Legal, gostei. Gostei do relativo. Tem gente que pode achar que cair é muito ruim, tem gente que pode achar que cair é muito bom, e tem gente que pode achar que cair é relativo. Depende. Eu separei exemplos, porque realmente a gente pode cair, pode ser ruim, pode ser bom e pode ser relativo. Olha só, quando você cai na sua vida profissional, você tem um fracasso, você caiu no seu cargo, caiu o seu salário, não no sentido de cair na conta, mas de ser rebaixado. É uma coisa ruim. Então, cair é ruim nesse contexto. Tipo, e o seu salário? Meu salário caiu. Tá lá o... Meu salário caiu. É uma coisa ruim. Quando você cai no esquecimento dos outros, as pessoas te esquecem. Ninguém lembra de você. Você fica lá igual esqueceram de mim. Seus amigos estão indo para o churrasco,
seus amigos estão indo para a festa, fizeram noite do pijama e você ficou lá, né? Só sozinho, todo triste. Igual o Chaves naquele episódio de Acapulco. Todo mundo foi, você ficou, você foi esquecido. Cair no esquecimento é uma coisa ruim. Então, olhando para isso, a gente começa a falar assim, bom, pode ser ruim cair. Agora, eu peguei uma outra frase aqui do José Saramago, que é muito brabo. Ó. O costume de cair endurece o corpo. Ter chegado ao chão só por si já é um alívio. Olha o nível da mentalidade do cara. Ele está dizendo que, em outras palavras, ele disse assim, cair é bom, porque do chão eu não passo. Pelo menos já estou lá e eu sinto o conforto da queda. Porque é muito poeta, né? Muito falar assim é muito bonito. Mas ele está dizendo isso aqui. Cair acaba te confortando porque você do chão não passa. Você já tem o conforto do chão. Só que nesse pensamento ainda é uma coisa ruim, velho. Porque ficar lá embaixo, ficar prostrado, ficar derrotado no chão não é uma coisa boa. Cair faz parte, mas ficar caído não é legal. Imagina se todos os tombos que você tomou na vida, você permanecesse no chão. Eu já tomei vários tombos na minha vida. Correndo, de bicicleta, de mobilete, com um bandão dos outros. Eu já caí de um monte de jeito. Se toda vez que eu caí, eu ficasse deitado no chão, como é que ia ser depois disso? O cair até faz parte. A gente precisa não se conformar com a queda. Então, cair pode ser uma coisa ruim, te colocando para baixo. Mas se o teu problema te mantém lá embaixo, isso piora muito mais na sua cabeça. Você caiu em depressão, por exemplo. É uma coisa ruim. Se você não vence isso, se você não busca ajuda, se você não procura pessoas que possam te tirar dessa, se você não aceita ir a um psicólogo, se você não aceita, de repente, ir estar num psiquiatra, tomar um remédio, fazer o que é preciso, se você não aceita isso, você vai permanecer lá no chão. Você vai permanecer caído na depressão. E isso vai ser ruim para você. Mas aí, a gente olha que cair também pode ser bom. É bom em alguns aspectos. Por exemplo, quando alguém fala assim, lá na sua empresa, pô, já caiu o pagamento. Mano, muita gente ainda não sabe o que é ouvir isso. Uma das melhores coisas que a gente escuta é saber que o pagamento caiu, velho. Tipo, cara, olha o Patrick ali fazendo assim, mano, é muito bom, velho. É muito bom. Embora a gente sinta essa satisfação, não sei por quê, que a gente paga e depois não tem mais dinheiro para nada. Ser adulto é isso aí, tá? Para quem acha que vai ser diferente, não vai não. É isso aí, você vai pagar a conta e glória a Deus por isso, porque as contas estão pagas. Cara, cair o pagamento é uma coisa boa. Separei outra coisa boa aqui, ó. Cair na gargalhada. Mano, que coisa gostosa, cair na gargalhada. Você está lá, às vezes com um problema, alguém fala um negócio legal e vem aquela, sabe? Todo mundo rindo e você se diverte com seus amigos. A ciência fala de produção de substâncias que são feitas nessa situação, que te tiram o estresse, que te aliviam, que melhoram a sua pele, que fazem um montão de coisa. Rir é muito bom. Então, cair na gargalhada é bom. Agora, cair de forma relativa pode ser em alguns aspectos. O Igor falou ali do relativo. Tipo, cair de bicicleta é bom ou ruim? Mano, depende. Depende. Quando vocês forem pai e mãe, vocês vão deixar o filho de vocês cair de bicicleta. Porque faz parte do aprendizado. Cair de bicicleta pode ser bom. Agora, se você foi lá querer ser o bonzão, vou fazer o desafio de descer a montanha, aí você se arrebenta, aí pode ser bem ruim. Bem ruim. Vamos para o outro, depende aqui. Ó. Cair no jiu-jitsu pode ser bom ou pode ser ruim, depende. Eu treinei, é relativo, eu treinei um tempo de jiu-jitsu com os caras aqui, quando minhas costas deixam, eu vou lá. Quem faz jiu-jitsu aí? Tem alguém aqui que faz jiu-jitsu aqui? Não, mas o David já foi. O Lucas está mentindo, mas o David já foi. Você está indo, de verdade? Hã? Nunca me finalizou. Aqui, ó, vem pra cá, aqui, a galera quer ver.
No jiu-jitsu, depende, mano. Cair pode ser bom ou ruim, depende. O Luiz Cláudio era membro aqui na igreja, irmão nosso, quero até que ele nos ajude no mês da juventude. Ele vai ajudar em nome de Jesus. Orem pela vida do Luiz Cláudio, para ele ter tempo, para ele ajudar a gente a fazer umas paradas que a gente quer aqui. O Luiz Cláudio, ele é um cara faixa preta, muito bom no jiu-jitsu, só que ele só joga por baixo. Então, para ele, cair é bom. Quando ele cai, e ele tá chama para a guarda que fala, né? Quando você está de costa para o chão, cara, ele é muito brabo. Não vai achando que você está, coloquei as costas dele no chão, agora eu vou arrebentar. Ele vai te finalizar e você não vai nem ver. Porque, nesse caso, pode ser bom. Mas pode ser ruim. Tomar um tombão não é legal não, mano. Já tomei umas quedas no jiu-jitsu braba, velho. Porque é uma coisa que eu odeio. Quando o rola começa, que normalmente a gente começa assim, né? Aprendiz, aí bate a mãozinha e vai assim, ajoelhado. Mas no profissa mesmo, o negócio começa em pé. E aí, cara, o maluco vem aqui e te dá um quedão. Tem umas que você perde o ar, que você bate as costas no chão. Aí é ruim. Então, tem cair que pode ser bom, tem cair que pode ser ruim, e tem cair que depende. Agora, é óbvio que existe um cair que nós precisamos nessa noite, e eu não falei isso tudo de cair à toa, se não fosse para introduzir o assunto que a gente vai falar. Que cair é esse? Eu quero que você caia hoje. Eu quero, velho, que você caia hoje. Bigode, eu quero ver você cair hoje. Eu quero, e não estou falando de cair no mistério. Embora, se quiser também, não tenho nada contra. Pode cair. Eu quero que todo mundo que está aqui hoje caia. Porque a gente vai falar de um cair que é o cair em si. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas 15, 17. E a gente vai falar de uma história muito conhecida. Eu vou destacar só alguns pontos muito conhecidos. A mensagem, eu tenho como objetivo aqui, nesse momento, de ser o mais simples possível, porque a Bíblia ela já fala tudo o que você precisa saber. Você já conhece muito bem essa história e a gente precisa deixar apenas o Espírito Santo de Deus trabalhar algumas coisas dentro do nosso coração. Lucas 15, 17. Amém? Misericórdia? Misericórdia. Vamos lá, hein? Lucas 15, 17 diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Feche seus olhos. Pai, a tua palavra é viva, a tua palavra é verdade, e nós precisamos ouvir a tua voz. Eu sei que não foi à toa que o Senhor trouxe todas essas pessoas aqui hoje. Eu sei que eu não estou aqui à toa. Eu sei que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Eu sei que o Senhor tem uma palavra que vai mudar a nossa vida. E eu te peço que nessa hora, meu Deus, nós ouçamos a tua voz em nome de Jesus. Amém e amém. Cara, o texto é muito maneiro. O texto fala que um cara caiu em si e começou a pensar como eram as coisas na casa do pai dele. E ele se lembrou que na casa do pai dele, as coisas lá, elas funcionavam com fartura, com abundância, enquanto ele estava morrendo de fome. Mas essa fome aqui não é a fome que eu e você sentimos normalmente. Não é a fome que o Zeca sente. O Zeca está engordando, o Zeca está tomando bomba, moleque? Está tomando bomba. Não é esse tipo de fome que a gente sente ali e vai para a cantina. Por falar nisso, a publicidade, tem cantina hoje, depois do culto. Ajuda lá, porque a galera está trabalhando forte para a gente conseguir fazer o mês da juventude. Não é uma fome igual, sabe por quê? Porque essa fome que esse cara está falando, esse morrer de fome não é uma expressão idiomática. Esse morrer de fome ali é morrer de fome mesmo. O cara está a ponto de morrer de fome. Para vocês terem uma ideia, nesse momento da vida desse cara, ele foi trabalhar de cuidar de porcos. Quem já presenciou, já foi numa fazenda que tinha porco? Quem já foi de pertinho ver porco comendo? Quem já foi? Mano, não é sinistro um porco? Não é estranho, dá um negócio na gente. Eu não sei vocês, mas eu olho para um porco, eu fico, sei lá. Não sei, velho. Dá um negócio estranho, parece que é um animal, não sei. Que quando é o lombinho que eu pego congelado no mercado, top.
Mas quando eu olho para um porco mesmo ali dentro de um chiqueiro, é um negócio esquisito, e os barulhos que ele faz. Imagina agora que você arrumou um emprego para cuidar de porcos. E você está cuidando de porcos. E olha que o seu contexto é diferente, tá, desse cara aqui. Mas se coloca no lugar dele. Você está cuidando de porcos agora. Você tem que levar a comida dos porcos, só que você está com muita fome. E aí você olha para a comida que é do porco e você quer comer a comida do porco. Algumas versões falam assim, que ele desejava comer as bolotas dos porcos. E tem gente que pensa que é outro tipo de bolota, mas não. A bolota é porque eram as vagens de alfarrobeira. Era igual uma vagem, parecida com a vagem de feijão, quem já viu vai saber o que eu estou falando, mas era maior e tinha uns grãozinhos dentro, né? E aí essa comida não era comida nem por pobres, era comida mesmo que era só para animais. Esse cara olha para a comida do porco e esse cara fala, eu queria comer isso aí. Se eu pudesse comer pelo menos isso, eu estava bem. Mas ele não podia, porque se ele comesse aquilo, o patrão dele ia achar ruim e ele ainda ia perder o emprego. Então o emprego dele era ruim, ele desejava coisas ruins e nada de bom acontecia na vida desse cara. E aí, nesse momento que a gente leu, ele cai em si. Em outras palavras, ele caiu na real. Caiu a ficha na vida dele. Ele despertou. Ele entendeu. Ele falou, mano, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou vivendo essa vida desse jeito? O que me trouxe até aqui e como eu faço para sair daqui? Existem momentos cruciais na nossa vida. Tem momento que você leva tudo de qualquer jeito. Mas tem uma hora que não tem jeito. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que fazer uma reflexão e decidir, cara, eu vou permanecer do jeito que eu estou ou eu vou sair dessa? Tem uma hora que só você pode ajudar você mesmo. Porque o nosso primeiro instinto é ficar botando a culpa nos outros. Então, por exemplo, eu não tive pais que me apoiaram. Eu nasci numa família pobre. Eu não tive oportunidade de estudo. Eu não faço isso porque eu não tenho um carro. É porque esses filhinhos de papai fez curso de inglês e eu não tive dinheiro. A gente começa a transferir a culpa. Aí a gente fala, não, isso aí é culpa da sociedade. Isso aí é culpa dos políticos. Isso é culpa... E a gente vai transferindo culpa, transferindo culpa, transferindo culpa, transferindo culpa. Mas chega uma hora que você não tem mais como transferir a culpa para ninguém. Lá no Gênesis aconteceu um negócio engraçado. Adão e Eva pecaram, a serpente tinha enganado eles, e aí Deus chegou e falou, Adão, o que aconteceu? Adão falou, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que aconteceu? Não, foi a serpente. Aí Deus falou, quer saber de uma coisa? Foi os três. Ô Adão, você, a partir de agora, vai comer do suor do teu rosto. Ô Eva, agora você vai sentir dores de parto, vai ser dor de morte. Ô serpente, você vai rastejar no seu ventre, vai haver uma consequência. Chega uma hora que não dava mais para empurrar com a barriga para outra pessoa. Não dava mais para passar a responsabilidade para o outro. E vai chegar uma hora na vida de todos nós, e às vezes chegam várias horas, vários momentos como esse, que a gente tem que botar a cabeça no lugar, analisar o que está acontecendo, parar de dar desculpa esfarrapada, saber qual é a nossa parte e agir. Eu tenho que fazer isso. Tem uma hora que não tem jeito, tem uma hora que eu tenho que refletir e falar, cara, ou eu mudo agora, ou o negócio vai dar ruim. Ou eu mudo agora, ou eu não vou conseguir conquistar os meus objetivos. Ou eu mudo agora, ou eu vou continuar vivendo a mesma vida. Porque essa frase é clichê, mas é verdade. Se você não fizer coisas novas, você não vai ter resultados novos. Se você fizer as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Tem gente que todo namoro dá errado. Por quê? Está fazendo a mesma coisa, sempre. Toda vez o emprego dá errado do mesmo jeito. Por quê? Porque está fazendo errado. Tem gente que vai de igreja em igreja. Mano, é bizarro. Os mesmos problemas que o cara tem numa igreja, se ele sair de lá sem resolver, quando ele for para outra, ele vai ficar um tempo bem e os problemas vão encontrar ele de novo. E ele vai viver as mesmas coisas. Chega uma hora que não tem como. Chega uma hora que a gente tem que olhar e falar assim, cara, qual é a parte que me cabe nesse latifúndio? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha responsabilidade nessa parada? O que eu faço agora? É aquela consciência da realidade. O filho pródigo,
ele precisou estar dentro de um chiqueiro, desejando comer a comida dos porcos, para ele falar assim, cara, lá na casa do meu pai, os trabalhadores têm fartura. Para ele se lembrar de um padrão bem estabelecido, ele teve que chegar no fundo do poço. Será que eu e você precisamos chegar no fundo do poço para tomar uma decisão? Será que não seria mais inteligente, antes de chegar numa situação dessa, a gente fazer alguma coisa? Tem gente que só para com a promiscuidade sexual quando a vida dela já está arrebentada. Tem gente que só para de fumar se o médico falar que o cara vai morrer. Tem gente que só para de fazer fofoca quando perde a voz. Eu conheci um cara, literalmente foi isso. Falava mal de todo mundo, de todo mundo. E aí ele pegou um câncer na garganta, mano, e não falava mais nada. Eu não estou aqui dizendo que necessariamente, eu não estou ligando uma coisa na outra. Eu não estou dizendo que é um castigo. Pode ter sido e pode não ter sido. Não vou debater sobre isso. Eu estou dizendo para você que, olha só, o cara só parou quando ele não tinha mais condição de fazer. Às vezes a gente espera o limite máximo, o limite do limite do limite para a gente tomar uma atitude. O brasileiro gosta disso. O brasileiro entrega a declaração do imposto de renda no último dia que tem o prazo. Vai ver o negócio do carro no último dia. Vai se inscrever para o concurso no último momento. Vai pagar o boleto no dia do vencimento. E aí, qualquer ruim que dá, a gente se dá mal. Porque a gente deixou para o limite do limite do limite. Está na hora de você, hoje, tomar decisões sobre algumas coisas na sua vida. É interessante olhar para a construção dessa parábola, porque ela está registrada em Lucas, capítulo 15. E em Lucas, capítulo 15, nós encontramos 3 parábolas. E as 3 narrativas são uma sequência. Começa lá com a parábola das 100 ovelhas. E aí 99 ovelhas ficaram, mais uma ovelhinha se perdeu. E aí Jesus conta que o pastor foi atrás da ovelha perdida, colocou ela nos ombros e voltou com ela. Depois a gente tem a informação que uma mulher que tinha 10 dracmas, ela perde uma dracma e ela procura dentro de casa até encontrar aquela dracma. E depois a gente tem a parábola do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos e um filho saiu de casa. Esse é o resumo do resumo. Mas tem algumas coisas por trás para você entender o contexto geral, a espinha dorsal. Apesar de nós sermos ovelhas, e apesar de Jesus ser o nosso pastor, o texto não necessariamente está tratando de uma igreja de 100 membros, que um membro se desviou e o pastor foi atrás do membro, como todos nós gostamos de pensar. Não está errado você pensar dessa forma, mas não é isso que a exegese do texto propõe. A ovelha ali é um bem material. A ovelha é algo que o cara tem de valor. A ovelha é o fruto do trabalho do cara. E Jesus está dizendo assim, qual dentre vós, tendo 100 ovelhas e tal, e uma se perder, não vai atrás, não põe no ombro e traz de volta? Jesus está dizendo o seguinte, mano, se der um ruim no teu dinheiro, você pode ter 100 reais, se você perder R$1, você vai atrás desse R$1, porque é dinheiro. Depois ele passa para uma outra parábola. A mulher está perdendo uma dracma dentro de casa. Na época, as mulheres, a dracma não era nem pelo valor da moeda em si, mas a mulher ela tinha um colar com 10 dracmas, que era o símbolo ali da mulher casada, era o símbolo de que ela cuida bem das coisas, de que ela é uma boa mãe de família e tal. Então tem um valor sentimental, tem um valor simbólico, tem um valor diante da sociedade, algo que mostra quem ela é. E aí, de repente, aquela moedinha que se perde vai mudar o contexto do entendimento de quem é aquela mulher. E ela vai parar de ser considerada como uma mulher cuidadosa e ela vai passar a ser uma mulher desleixada. E Jesus está dizendo, ou qual dentre vós é a mulher que tendo lá 10 dracmas e perder uma, não vai revirar a casa para encontrar ela? Então, a gente já tem um outro cenário agora. A gente tem um cenário de algo que fala sobre quem nós somos. Fala sobre a nossa responsabilidade. Então, quem é de vocês, sei lá, que perdeu um pouco da sua moral, ou que não conseguir completar um curso, perder um diploma, acontecer alguma coisa, você não vai resolver essa parada. E aí ele passa para a parábola auge, que é a do filho pródigo. E aí ele pega e vem falar de um pai que tinha 2 filhos,
e um filho resolveu sair de casa. A grosso modo, das 100 ovelhas, perder uma, quantos por cento a gente está falando da perda? 1%. Matemática fácil. Das 10 dracmas, perder uma, a gente está falando de quantos por cento? 10%. E dos 2 filhos, qual foi a perda? 50? Eu digo para você que era 100. Porque o filho que ficou, ele ficou em casa, mas ele ainda não estava tratado o suficiente. O filho que ficou ainda tem problemas. O filho que ficou ainda guarda ciúme, guarda inveja. O filho que ficou não quer que o filho mais novo volte. O filho que ficou quer dar as cartas para o pai. O filho que ficou ainda joga na cara do pai dizendo, você nunca fez uma festa para mim. Então, aquele pai está com um sério problema. Ele precisa cuidar dos 2 filhos. Filhos que estão dentro ou filhos que estão fora. Ambos são filhos, cada um precisa de um tipo de cuidado especial, mas ele estava disposto a cuidar de ambos. O pai não desistiu de nenhum dos 2. O pai continuou ali pronto para amar os 2. Agora, um desses caras passou por uma experiência que levou ele a cair na real. Talvez, na continuidade da história, o filho, mais velho, também tivesse a oportunidade de cair na real. Como eu disse para você, todos nós temos oportunidades de cair na real. Chega um momento que você tem a chance de encarar tudo de frente e falar, eu vou resolver, ou você continuar se portando como uma criancinha. Chega uma hora que você diz, tá bom, eu vou entrar nesse curso e vou cursar. Não, tá bom, eu vou parar de gastar com besteira e eu vou tirar essa carteira de motorista. Chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Tá bom, eu vou lá falar com a garota, eu vou lá falar com o garoto. Porque até em relacionamento você tem que tomar uma decisão. Óbvio que baseado em oração. Se não orar, vai dar bem ruim. Mas chega um momento que você tem que tomar atitude. Pergunta aí para as meninas se elas querem um cara sem atitude. Chega uma hora que o cara tem que tomar atitude. Senão a mulherada pega e fala, não, também não quero esse cara não. Porque mulher tem isso. Foi com o Lohan que eu estava conversando? Acho que foi, vê isso. Mulher tem um dispositivo dentro dela que ela quer que você fale. Tipo assim, você namora com a menina. Não adianta você chegar para ela e falar assim, e aí, o que nós vamos comer hoje? Ela vai começar a ficar irritada com você, velho. Ela vai falar, não sei, fala você. Aí você, o que você quer? Aí ela, não sei, fala. Só que você fica nessa e daqui a pouco ela está irritada. Sabe o que a mulher quer? Que você diga assim, hoje nós vamos comer um Burger King. Hoje nós vamos no Outback. Isso é o que elas mais querem. Hoje nós vamos, hoje nós vamos comer comida japonesa. Ela quer que você decida, ainda que não seja totalmente à vontade dela, se for algo contrário ao que ela quer, tipo no caso da comida japonesa, se for uma parada que ela abomina, ela vai virar para você e vai falar, não, japonesa não. Mas aí você vira e fala, então nós vamos comer chinesa, vamos embora. E ela vai ficar apaixonada em você, velho. Pode acreditar, mano, dá certo. Estou contando aqui, é de graça, mas depois eu vou cobrar a consultoria. É assim, cara. Só que nós, homens, a gente erra, porque a gente não toma decisão. Tem uma hora que você tem que tomar uma decisão. Tem uma hora, menina, que você tem que tomar uma decisão no seu relacionamento. Você tem que falar para o cara e dizer para ele, olha só, eu tenho um padrão bem estabelecido. Eu sei quem eu sou e eu sei o que Jesus quer para mim. Eu não vou transar com você antes do casamento. Você tem que estipular isso. Porque pode ser o homem de Deus, o homem mais de Deus da vida. Na hora do negocinho, do filmezinho embaixo da coberta, que eu repreendo da vida de vocês em nome de Jesus, na hora lá que está lá, o cara, ele fala qualquer besteira para ele conseguir o que ele quer. Nem que depois ele chore e ore com você, dizendo, caímos, não é? Mas na semana que vem ele está querendo cair de novo. Então, muito cuidado. O homem, ele vai estar programado para o erro. É óbvio que isso também não é uma muleta, não é uma desculpa para os caras virar e falar, até o pastor disse que eu sou assim mesmo. Não. Se você é de Deus, você tem que mudar o seu comportamento. Você tem que deixar Jesus transformar o seu caráter. Senão você vai continuar sendo quem você é. E não quem Ele quer que você seja.
E tem um abismo entre eu ser quem Ele quer que eu seja e eu ser quem eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa péssima, mas Deus tem algo extraordinário para mim. Ele diz assim: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós. E são pensamentos lindos. Então, você precisa tomar uma decisão e falar: eu vou ser um homem de Deus. Tem um dia que você tem que tomar essa decisão. O filho pródigo, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. Agora, ele precisou experimentar um contexto que eu já vi acontecer na vida de muitos, e aconteceu na minha vida. Para que eu me voltasse para Jesus novamente, eu tive que estar junto com os porcos e desejar comer a comida dos porcos. Não literalmente, não cuidando de um porco dentro de um chiqueiro, mas vivendo uma vida miserável, uma vida de porco. Eu tive que passar por situações na minha vida que eu olhei e eu falei: cara, não é possível que eu vou ficar aqui preso, né, nesse contexto. Eu preciso sair disso aqui. Isso aqui não é para mim. Não é isso que Deus sonhou e eu não vou permanecer aqui. E aí eu tive que tomar uma decisão para poder sair desse contexto de pecado. Eu tive que chegar no fundo do poço. Eu conheço várias pessoas que passaram por esse processo. Pessoas que a gente aconselha, pessoas que a gente exorta, pessoas que a gente cuida e a pessoa não dá ouvidos. Está na moda uma frase hoje em dia que a pessoa fala assim: não, pastor, eu discordo de você, eu penso diferente. Irmão, muito cuidado. Na minha época de adolescência, principalmente, eu pensava tão diferente sempre. E pensar diferente não é uma coisa bonita, como estão dizendo para vocês. Não é uma coisa bonita. Pensar diferente não é tão legal assim. Se é algo que não fere os princípios de Deus, tudo bem. Nós somos batistas e nós falamos sobre esse direito que todo mundo tem de externar a sua opinião, que todo mundo tem de debater. Mas isso, irmão, é sobre a cor da cadeira. A gente confunde as coisas. Não é sobre questões que estão na Bíblia. Ser batista, para alguns que às vezes me perguntam: mas a gente não é batista, eu não posso discordar, porque o nível da discordância já está aí. Os argumentos já estão lá no alto. Pode, irmão, você pode discordar. Mas o discordar é assim, a gente fala: irmãos, a igreja quer, sei lá, pintar a parede de rosa. E aí você fala: pastor, eu discordo. Eu acho que rosa não vai trazer pessoas para a igreja. Rosa vai impedir visitantes de estarem aqui. Eu acho que tem que ser um tom branco mesmo, para ser neutro. É um debate saudável. Isso você pode fazer e deve fazer. E na hora que precisa fazer, ninguém faz. O pastor está ali, acabei de ver o pastor agora. Meu Deus, estou pregando aqui, viu? Pergunta o pastor se alguém fala sobre o que realmente precisa ser falado. Ninguém fala nada, depois vai para o corredor da igreja falar. Agora, sobre o que não era para falar, todo mundo quer falar. Tem coisa que não é para discutir, não tem discussão, a Bíblia não está abrindo debate sobre isso. Não é. Aí a gente começa a querer debater. A gente começa: não, isso eu já não concordo tanto. Não, isso eu já vejo de outro jeito. Isso aí, a minha maneira de interpretar, pastor, é diferente. Isso aí eu vi um vídeo de um cara explicando no YouTube. Ai, meu Deus do céu. Aí o cara que está explicando no YouTube converteu tem 6 meses. Pregador, pregando por aí afora. E você está se alimentando de um cara que tem 6 meses que aprendeu a cozinhar. E aí tem gente que está aí nessa estrada há tanto tempo. Pastor, há quanto tempo, pastor? 13 anos que o senhor é pastor? 14? 15? 15 anos pastoreando. Aí você quer achar que o pastor, que às vezes nem é pastor, que fez um vídeo, sabe mais do que o cara, que está dedicando a vida dele 24 horas por dia a isso. Mano, é questão de lógica. É a gente começar a parar e falar: bom, eu preciso cair na real. Eu preciso deixar a ficha do Espírito Santo cair. Eu preciso olhar para a situação e sair dessa. Olha só as coisas que aconteceram. Aquele garoto estava na casa do pai dele. Ele estava feliz lá na casa do pai dele. Só que ele não achava que estava feliz, ele não se sentia feliz. Às vezes a gente passa por situações assim. A gente está bem, mas a gente se sente mal. Pastor, que doideira é essa? Para quem trabalha, vai entender o que eu estou falando, quem já passou por alguns empregos. Às vezes você está num emprego, aí você fala: não aguento mais essa firma.
quero sair, estou doido para me mandarem embora, que eu vou pegar o seguro e não quero saber, não aguento mais. Só que você sai da empresa, aí você vai trabalhar em outra, e a outra às vezes é pior do que aquela. E aí passa um tempo, você fala assim, eu era feliz e não sabia. Acontece muito. Acontece muito. Infelizmente, não deveria, mas acontece em todas as áreas da nossa vida. A gente descobre que era feliz e não sabia. Só que aí o conteúdo já mudou, o cenário já mudou, você já perdeu coisas, você já perdeu pessoas, já perdeu, a fila andou, o barco seguiu, zarpou do cais, o ônibus partiu do ponto e você ficou para trás. E ficar para trás quando o ônibus passa, mano, é aquela sensação de tipo, eu sou a pior pessoa do mundo. Você vai correndo, você crente que o cara vai parar no ponto, e você corre, dá sinal, o motorista dá aquela freadinha, aí você se anima, corre mais, o cara acelera, aí você vai chegando na parada, vai dando aquela parada em câmera lenta, aí finge que não aconteceu nada, e todo mundo no ponto está te olhando. Se você não finge que não está acontecendo nada, você é daqueles que começa a murmurar. Aí, tá vendo? Ainda fala que quer emprego. Um monte de desempregado, o cara desse não quer trabalhar. Eu devia ligar lá e reclamar. Não sei. A gente fica tão sem graça. Por quê? O ônibus foi, a gente ficou. Cuidado para você não perder coisas e pessoas e descobrir depois que você era feliz e não sabia. O filho descobriu só depois. Ele era feliz, só que na casa do pai ele se sentia insatisfeito. Aqui tem comida toda hora. Não gosto desse negócio, comida pronta. Ih, meu pai é rico. Não gosto de ter pai rico. Fico imaginando o Lucas falando, cansei de Botafogo. Queria morar em Belford Roxo, mano. Queria morar em Belford. Cansei. Negócio de descer e ver a praia. Não, eu quero ver o Valão. Eu quero ir no Rio Botas. Aquele cara, ele olhou para um contexto perfeito e ele falou assim, eu não estou feliz aqui. E aí, acontecem outras coisas, né? Ele podia ter tudo do pai dele, tudo, 100% do pai. Só que ele escolheu ter 1/3. Se eram 2 filhos e ele era o filho mais novo, pela lei judaica, o filho mais velho tinha direito à porção dobrada na herança. O que isso significava? Que o pai, se tinha 2 filhos, ele ia repartir em 3, ele ia dar 2 partes para o filho mais velho e 1 parte para o filho mais novo. O filho mais velho tinha a porção dobrada. Então o filho mais novo, ele está usufruindo de 100%. Mas na cabeça dele ele vira e fala assim, ter 33,33333333333 dízima periódica, vai ser melhor para mim. Eu quero o meu 1/3, me dá aqui que eu vou gastar. Na lógica dele, o pecado faz isso com a gente, o pecado emburrece a gente. O desejo, quando a gente é consumido pelo desejo do pecado, a gente não consegue fazer uma conta básica. A gente começa a achar que é melhor ter 33% do que ter 100%. E aquele garoto fez isso. Ele, de repente, olhou para o jeito que o pai gerenciava as coisas e ele falou assim, eu sei fazer diferente. Eu sei fazer melhor. Pai, o senhor não sabe de nada. Isso aí agora mudou, isso era na sua época, isso aí agora eu estou dentro. Pode deixar que eu sei, pode deixar que eu faço. Ele começou a ter ideia de que ele era melhor do que o pai dele. Meu pai com os 100% administra dessa maneira, mas eu vou conseguir gerar mais felicidade com menos dinheiro. Eu sou mais capaz do que ele. E é um ledo engano quando a gente acredita que a gente pode ser melhor do que o nosso pai, do que o nosso líder e principalmente do que o nosso Deus. Deus tem feito coisas para a sua vida, tem te cercado de cuidados. E em muitos momentos a gente acredita que pode ser feliz da nossa maneira. Deus, ele estabeleceu princípios para que nós vivêssemos sob esses princípios. Mas a gente quer escapar dos princípios de Deus. Ele fala que a gente deve ser honesto o tempo inteiro, verdadeiro, porque ele se intitula como a verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. Mas a gente acha que contar uma mentirinha é bom. Ele fala que a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Mas a gente acha que não, que do nosso jeito tá bom, que a gente pode comer McDonald's todo dia. Depois assiste Super Size Me, a dieta do palhaço. É um documentário, você vai descobrir o que acontece se você comer McDonald's todo dia.
a gente começa a impor a nossa vontade de dizer, do meu jeito é melhor do que o jeito de Deus. O meu pai administra dessa forma o dinheiro, mas se eu pegar a minha parte e viver do meu jeito, vai ser melhor. Se eu sair da igreja hoje e usar os meus dons e os meus talentos do jeito que eu quero, é melhor. Deus fala que a glória é dele, que a honra é dele, que eu não devo crescer, que eu devo diminuir. Mas não, eu quero ir para o mundo, eu quero crescer, eu quero ter fama, eu quero ser honrado. E quantos são os cantores que começam cantando nos coros das igrejas e depois estão lá no mundo? Tem cantores famosos que fizeram isso. E aí o contexto é outro. Aí o cara já está num camarim que está todo mundo usando droga, ou a mulher, né? O cara já está fazendo viagens que está exposto a riscos desnecessários. Nem estou falando do trabalho em si, mas só os riscos que assumiu. Se relacionar com pessoas erradas. Deus tem um padrão, mas a gente burla isso. Deus fala, olha, eu quero que você se guarde até o casamento. Porque quando você for transar com a sua esposa, vai ser uma sensação incrível. Você vai aprender coisas, você vai desenvolver, e eu vou estar lá junto com você. Vai ser um culto de louvor e adoração a Deus. Só que a gente vira e fala, não, eu quero do meu jeito. Eu vou sair e eu vou atrás de prostitutas e eu vou fazer como eu vi nos filmes. E aí o padrão se inverte. E daqui a pouco esse cara casa. E quando esse cara casa, ele começa a ter problema na área sexual com a mulher dele. Por que ele tem problema? Porque ele assistia filme pornô e a mulher do filme pornô era a performista. E agora ele acha que a mulher dele tem que ser o que aquela mulher do filme pornô fazia. Não vai acontecer. Gera problema. Pessoas que se masturbam demais. Não, eu não quero saber do padrão de Deus, vou me masturbar. Aí o cara desenvolve uma ejaculação precoce. A menina fica com uma insensibilidade. Só consegue ter orgasmo se for com um toque ali no clitóris. Desculpa ser aberto assim, irmão, mas tem que falar. E aí isso gera problema, porque aí o marido não consegue satisfazer a ela. E aí ela fala, meu marido não me satisfaz. E o diabo bota na cabeça, então arruma outro. Então arruma outro método, tenta com outra mulher, faz alguma coisa diferente. E aí o diabo ganha força, porque a gente tentou impor o nosso padrão. A gente falou, do meu jeito é melhor do que o jeito de Deus. E o pai está lá, esperando o filho cair na real. Talvez nessa noite Deus esteja esperando exatamente isso. Você acabar com a sua rebeldia de dizer, eu sei como fazer, eu faço melhor, eu posso, eu dou conta, eu sou o cara. Deus levantou pessoas até na sua vida para cuidarem de você, para te ajudarem. Tem gente que consegue um novo emprego, entra na empresa e perde o emprego, sabe por quê? Porque quer saber mais do que o chefe. Se você sabe coisas que aparentemente o seu chefe não sabe, some com ele. Some, não é sumir com ele e desaparecer com ele, não. Soma, né, no sentido de somar. Some é o verbo imperativo. Né? Vai somar com ele. Some, de repente, cara, o pastor mandou sumir com o meu chefe. Aí o chefe desaparecendo aí. Vai somar com ele, cara. Vai somar com ele. Ele sabe mais do que você, é por isso que ele é seu chefe. Eu não tenho dúvida que ele sabe mais do que você. Está pertencendo a uma congregação de fé, o seu pastor sabe mais do que você. E pior, ele sabe coisas que você não sabe e nunca vai saber. Então ele vai tomar decisões que você nunca vai entender e você não tem que entender. E pelo amor de Deus, para de querer entender. Para de querer entender. A minha vida inteira cristã, eu era esse cara que eu queria entender por quê. Até o momento que eu passei para o outro lado, eu passei a ser pastor e eu percebi que tem coisas que eu sei, que a Adeline nunca vai poder saber e que de repente eu tomei a decisão de tirar esse retorno. E aí ela fala, mas pastor, por quê? Eu sou casada com um ministro de música, ele sabe tudo e ele já falou, ele me explicou que tem que ter o retorno ali. E eu falo, não tem que ter, mandei tirar e acabou. Não, mas me fala então por quê? Irmão, tem coisa que tem porquê, mas você não tem que saber o porquê. Quando você aprende a aceitar isso, você tem um relacionamento melhor com professores, com chefe, com pai, com líderes. Você tem um relacionamento melhor com Deus. Porque tem coisas que Deus vai falar para você não. E você vai falar, por quê? E ele vai falar, por que não? Aí tem mais coisa. O cara está agora longe de casa. Agora, ele está
altamente infeliz. Agora ele está desejando comer a comida dos porcos, agora ele perdeu tudo, porque o texto fala que ele foi para uma terra distante, viveu dissolutamente, gastou seus bens, gastou com prostitutas, gastou o dinheiro, vou beber, vou para gandaia, vou fazer, vou acontecer. Acabou o dinheiro, acabou a riqueza. Quando acabou a riqueza, sumiram os amigos. Para piorar, quando você acha que as coisas não podem piorar, a lei de Murphy te prova que vai piorar. Quando você acha que está ruim, pode piorar. Lei de Murphy. E aí o negócio fica pior ainda. E aí o texto fala que houve uma grande fome naquela terra. Então olha a situação, o cara perdeu tudo que ele tinha, perdeu os amigos que o apoiavam, e agora o país que ele está, a região que ele está vivendo uma crise por causa da fome. Então até emprego está difícil. E o emprego que ele arruma é um emprego de cuidar de porcos. E cuidando de porcos, ele deseja comer a comida dos porcos. Ele é infeliz. Mas até agora ele não sabe que é infeliz. Porque olha só, o tanto de coisa que aconteceu e até agora esse cara não voltou para a casa do pai. Ele já é infeliz. Na hora que o dinheiro dele começou a acabar, ele já era infeliz. Ele já não tinha sucesso financeiro. Na hora que os amigos vão embora, ele já era infeliz, mas ele ainda não sabia disso. Na hora que ele arruma um emprego para cuidar de porco, ele já é infeliz, mas ele ainda não se deu conta disso. Parece que as coisas têm que ficar piorando para poder ele tomar ciência de tudo. E aí, de repente, ele admite o erro dele, ele é capaz de fazer isso. Ele olha e fala, eu errei. Demorou muito, mas chega um ponto que ele admite o erro dele, ele fala, eu errei. Eu pequei. Eu tive uma ideia, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, me perdoa, eu quero voltar. Eu vou fazer isso, eu vou tomar agora uma decisão que vai mudar a minha vida. E em algum momento, ele caiu na real. A ficha caiu, irmão. Ele tomou uma decisão. Ele estava com querência de acertar. Como é que está o teu coração aqui hoje para você dizer para mim que quer acertar? Às vezes, o que impede a gente de cair em si é a motivação errada. A gente quer cair em si porque, sei lá, você perde o emprego e você fala, agora que eu estou sem dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa. Motivação errada. Aí você faz alguma coisa só para suprir a carência financeira. O relacionamento dá errado, aí você fala, agora eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que arrumar alguém. Vai lá, arruma outra pessoa errada, porque você está querendo suprir só uma carência. Quando a motivação é errada, você vai fazer tudo errado. Mas quando você tem um entendimento de que você é um filho, quando você tem um entendimento de que tem amor acessível para você, que o pai está de braços abertos, disposto a te dar amor, e te dar um amor pleno, não é migalhas de amor. Quando você tem esse entendimento e você cai na real, você volta correndo para os braços do pai. E deixa que ele coloque a sua vida de volta nos eixos. O texto diz que, em primeiro lugar, ele caiu em si. Ele caiu em si. Talvez essa seja a noite de você cair em si. Mas cair em si é algo ideológico. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu preciso mudar, mas eu ainda não mudei. Eu já vi muitas pessoas aqui, jovens principalmente, tomando consciência que estão errados, mas não fizeram nada para mudar. Tem gente que já chegou para mim e falou, pastor, eu errei. Pastor, eu quero fazer diferente. Tem gente que já falou, pastor, me perdoa, não vou fazer mais isso. Mas ainda é teórico. Caiu em si. Quero que todo mundo passe por esse processo. Mas se você cair e for só teórico, não vai adiantar nada. Pastor, realmente, tudo que foi falado hoje, olha, eu preciso mudar a forma como está o meu relacionamento. Meu namoro, desse jeito, vai destruir a minha relação com Deus. Eu vou sentar com meu namorado, com minha namorada hoje, e nós vamos tomar uma decisão. Ou a gente vai regularizar tudo, fazer tudo certinho, ou então nós vamos acabar com esse negócio hoje. Só que quando você sai por aquelas portas, vocês dois sentam e começam a falar, não, mas também não é bem assim, né? É porque naquela hora a gente estava ali, mas é a emoção da hora do culto. Tem que pensar também
que assim, a gente já transou uma vez. Então agora também, se a gente terminar, como é que vai ficar? Pode ser que Deus não se agrade. Então vamos dar um jeito. A gente começa a dar um jeitinho. Saiu por aquelas portas, se foi só teórico, você não vai fazer nada. O texto fala que aquele jovem, além de cair em si, o texto diz que ele se levantou. E levantando-se foi para o seu pai. Ele se levantou. E o ato de se colocar de pé é quando você sai da condição de derrota e você fala, eu estava na posição de derrota, mas agora eu estou na posição de vitória. Eu falei uma coisa no curso de homilética, o pessoal achou engraçado, mas é verdade. Existem coisas que a gente faz que dão confiança para a gente. Coisas que a gente faz, coisas simples. E, por exemplo, falar em público é uma coisa difícil para muitas pessoas, por isso eu falei no curso de homilética. Já viu a posição do Superman? Você se sente um super-herói. Quando você pensa num super-herói, você pensa num cara assim, ó, o Superman, a capa voando, e você assim. Quando você tiver que apresentar um trabalho no seu colégio, você estiver cheio de medo, lá atrás, nos bastidores, imagina que você é o Superman, imagina a capa voando, faz isso por uns 2, 3 minutos. Pode entrar poderoso e poderosa que você vai vencer 90% do seu medo. Uma parada boba. Mas é se levantar, é só uma atitude, é só se levantar. Às vezes você está em casa sofrendo triste, na posição fetal. Ah, eu vou morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Você está ali, ó, triste, depressivo. Mas o ato de se levantar já gera algo diferente. É quando você começa a concretizar a sua decisão. É o que muitos vão poder fazer aqui daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai orar e você vai poder se levantar. Sair do seu lugar e vir ao altar do Senhor. É um gesto simbólico. Tem gente que pergunta, mas isso aí é que salva a pessoa? Não, pastor, eu quis ficar aqui no meu lugar, eu não quis ir lá na frente porque eu não preciso ir lá na frente. Não é que é bom para a igreja, não é que é bom para o pastor, não é que é bom para Deus, é bom para você. Porque cada passo que você dá, vão lembrar você do seu compromisso público. Vai lembrar você que você estava em direção a uma tomada de decisão concreta. Ele se levantou, mas o texto não fala só que ele se levantou, o texto fala que ele foi. Porque tem gente que cai em si, tem gente que se levanta, mas não vai. E o ir é colocar em prática quando você sai daqui. Ele foi para o Pai. Ele foi. Um passo após o outro. Eu não sei qual era a força que ele tinha para viajar. O cara não tinha nem comida, o cara estava querendo comer a comida dos porcos. Mas ele buscou ali a motivação necessária, a força que era preciso, e ele voltou para a casa do pai dele. Ele colocou qualquer possível vergonha, ele colocou o orgulho, tudo para trás, e ele falou, eu vou. E ele foi. Ele fez o que era necessário. Sabe, às vezes, a gente precisa agir. Tem coisa que na teoria é muito bom, é muito bonito, mas só resolve agindo. Teoria por teoria, tem um monte de teoria aí, um monte de teoria furada. Quando eu assisti A Culpa é das Estrelas, tem uma frase que fala, alguns infinitos são maiores que outros infinitos. E como eu gosto dessas bobeiras, eu primeiro pensei, realmente, isso é verdade. 1,1111111 é menor do que 2,2222222. Alguns infinitos são menores que os outros. Falei, verdade. É real essa frase. Mas é teoria, velho. Serve para quê? Pode haver uma grande discussão, porque os dois são infinitos. Aí um pode falar, o 1,11 pode falar, não, lá na frente eu vou ter um a mais do que ele, uma casa decimal a mais. Teoria. Teoria. Que não vai servir para nada. No colégio, eu tive um professor que uma vez eu fui perguntar uns negócios e ele não estava gostando do que eu estava perguntando, ele estava achando que... Acho que ele não sabia explicar, na verdade. E em vez de falar eu não sei, ele falou, ele veio com uma teoria. Ele falou assim, entre eu e você existe um infinito. E não adianta você ficar me perguntando essas coisas, porque
esse infinito não vai acabar. E aí eu falei, como assim que o infinito? Ele falou, não, isso é lógico. Se você partir a nossa distância ao meio, você pode partir de novo ao meio, e de novo ao meio, e de novo ao meio, e fazer isso infinitamente. Então a verdade é que nós estamos separados, e nada vai nos ligar. Falou bonito ele, né? E aí, beleza. Esse professor virou para trás, um amigo meu jogou uma bolinha de papel nele. Minha turma era uma bênção, mas óbvio que ele achou que foi eu. Não tinha como não achar. E aí ele virou para mim e falou assim, foi você que jogou isso em mim, não foi? E aí eu falei para ele, não, eu não. Entre eu e o Senhor tem um infinito. Eu jamais ia te alcançar. Eu me lembro disso. Eu me lembro disso porque ele me levou na direção. A gente teve que ter uma longa conversa com a diretora. Teoria, irmão. Teoria. A bolinha de papel acertou ele do mesmo jeito, com infinito ou sem infinito. Porque teoria é teoria. Dizer que quer Jesus, dizer que ama Jesus, levantar suas mãos, fazer tudo aqui na teoria, é só teoria. Aquele jovem se levantou e foi. E o que você precisa fazer hoje é tomar uma decisão como essa.